Vamos pensar um pouquinho na imagem de um pêndulo. Aquele movimento suave, sabe? Para lá e para cá. É uma imagem que passa calma, que tem ritmo, e tudo isso acontece ao redor de um único ponto, o meio. Mas o que parece simples, na verdade, esconde uma complexidade incrível. A gente vê essa imagem em relógios antigos, até em filmes de hipnose, sempre voltando, sempre passando por aquele ponto central. Esse ponto, o meio, é o herói silencioso da nossa história de hoje. E como a gente vai ver, ele tem, na verdade, três personalidades bem diferentes. Tá, então vamos mergulhar a fundo nisso. Para a gente conseguir entender a vida secreta do pêndulo, primeiro a gente precisa deixar bem claro o que é, afinal de contas, esse tal de meio. No mundo da física, esse meio tem um nome um pouco mais formal e uma definição bem específica. É por aqui que a nossa exploração começa. Então, a chave é o seguinte: o meio é o lugar onde o pêndulo ficaria paradinho, naturalmente, se ninguém mexesse com ele. É o seu ponto de menor energia, de equilíbrio total. Nenhuma força está empurrando para o lado nenhum. É basicamente a casa dele, o seu estado de repouso. Agora, vamos imaginar um cenário de laboratório. Aquele dos livros de física, sabe? Um mundo perfeito, sem atrito, sem resistência do ar. Nesse mundo, o meio assume sua primeira identidade, a de um centro perfeito. Pensa só, num vácuo, sem absolutamente nada para frear o movimento, o pêndulo executa o que a gente chama de movimento harmônico simples. É a oscilação na sua forma mais pura que existe. E o resultado disso é o que a gente está vendo, um ritmo que é perfeito, super regular, desenhando uma onda senoidal no tempo. Cada balanço leva exatamente o mesmo tempo, não importa se é um balanço curtinho ou mais longo. E essa previsibilidade toda foi uma verdadeira revolução, foi o que permitiu a criação dos primeiros relógios precisos da história. O nome desse princípio é isocronismo. Iso vem de igual e cronos de tempo. Ou seja, tempos iguais. É exatamente essa propriedade que fez do pêndulo o coração dos relógios por séculos. Nesse cenário, o meio é o centro de um balé perfeitamente simétrico, que parece que vai durar para sempre. Agora, olha que interessante essa dança da energia. Lá nos pontos mais altos do balanço, o pêndulo para, nem que seja por um milésimo de segundo. Ali, toda a energia dele é potencial, guardadinha, pronta para ser liberada. E quando ele passa lá embaixo, no meio, é aí que ele está na velocidade máxima. Toda aquela energia que estava guardada se transforma em movimento, em energia cinética. Ou seja, o meio não é um ponto de descanso, muito pelo contrário, é o auge da ação, o momento de maior velocidade. Bom, mas esse mundo ideal não existe para sempre. Chegou a hora de trazer o nosso pêndulo de volta para o mundo real, um lugar onde o atrito e a resistência do ar existem. E aqui, a identidade do meio muda. E muda muito. É isso, no mundo real, cada balançada rouba um pouquinho de energia do sistema. A gente chama esse efeito de amortecimento. E é por causa dele que o destino de todo pêndulo de verdade é, uma hora ou outra, parar de balançar. E o jeito que ele para vai depender do tanto de atrito que tem ali. Se for pouco, ele é subamortecido. Ele balança cada vez menos até parar. Se tiver muito atrito, como se ele estivesse se movendo num mel, por exemplo, ele é super amortecido e se arrasta bem devagar de volta para o centro. Mas tem um ponto perfeito, o amortecimento crítico, que faz ele voltar para o repouso o mais rápido possível, sem passar do ponto. É o mesmo princípio por trás dos amortecedores do nosso carro, para evitar que ele fique balançando depois de passar num buraco. Olhando para essas curvas, a gente consegue enxergar a segunda personalidade do meio. Ele deixou de ser só um ponto no meio de uma dança infinita. Agora, ele se tornou um atrator. Todas as jornadas, não importa de onde comecem, são puxadas para ele, sem escapatória. O meio agora é o fim da linha, o ponto de descanso final. Ok, a gente já viu o meio como um centro perfeito e como um destino final. Mas e se a gente colocar mais um ingrediente nessa mistura? E se, além de tudo, a gente ficar empurrando o pêndulo de vez em quando? Bom, aí a gente entra num território completamente novo e, sinceramente, fascinante. A receita para criar o caos num pêndulo é simples, tem só 3 ingredientes. Primeiro, balanços bem grandes, onde as regrinhas simples da física já não valem. Segundo, o amortecimento, o atrito que a gente acabou de ver. E terceiro, uma força de fora, empurrando o pêndulo num ritmo constante. Mistura esses 3 e pronto. Todo aquele comportamento previsível vai por água abaixo. A diferença é chocante, né? Dá uma olhada na esquerda. Um pêndulo normal, previsível,
entra numa órbita simples, repetitiva. Agora, olha à direita. Com uma forcinha extra, o pêndulo nunca mais se repete. O caminho que ele faz preenche o espaço num padrão que parece aleatório, super complexo. É uma verdadeira dança caótica. E é aqui que mora o grande paradoxo do caos. O movimento é totalmente determinístico, ou seja, ele segue leis da física que são exatas. Mas, ao mesmo tempo, ele é tão sensível ao ponto de partida que a menor diferença no começo leva a futuros completamente diferentes. Na prática, isso torna impossível prever o que ele vai fazer a longo prazo. Só que o caos não é só bagunça. Esse movimento do pêndulo, por mais aleatório que pareça, na verdade está preso dentro de uma estrutura escondida, uma estrutura linda, com detalhes infinitos, que os cientistas chamam de atrator estranho. Aquele ponto de equilíbrio simples evoluiu. Ele virou o centro que organiza um sistema incrivelmente complexo. E essa é a terceira identidade do meio, o coração do caos. Então, vamos amarrar as pontas. A gente começou com um pêndulo super simples e acabou descobrindo 3 universos completamente diferentes. E cada um desses universos é definido pelo papel que o meio assume na história. No mundo ideal, o meio é um isocentro, o coração de um ritmo perfeito. No mundo real, com o atrito, ele vira um atrator estável, o destino final de tudo. E quando a gente adiciona uma força de fora, ele pode se transformar no centro de um atrator estranho, uma estrutura que organiza o próprio caos. De centro da simetria para ponto final e, finalmente, para coração de uma complexidade infinita. Que jornada! E tudo isso nos leva a uma última reflexão. O pêndulo é um dos sistemas mais básicos que existem na física. Se uma coisinha tão simples assim já guarda esses mundos de ordem, de estabilidade e de caos, imagina só a complexidade que está escondida em sistemas como o clima, a economia ou a própria biologia. O meio, nessas suas várias formas, parece estar em todo lugar, organizando essa dança constante entre aquilo que a gente pode prever e o que é totalmente imprevisível.